Muito bom dia para você. Hoje é dia 29 de setembro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no Evangelho de São João. No dia seguinte, Jesus tinha a intenção de dirigir-se a Galileia. Então encontra Filipe e lhe disse: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz: Achamos aquele homem de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: Eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira crês. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, e veja bem que Jesus apresenta Natanael antes mesmo que ele chegue até Jesus como eis o israelita de verdade, no qual não existe falsidade. O próprio Natanael, quando Filipe fala aquele de quem Moisés falou, porque Jesus já havia sido anunciado lá anteriormente, lá no Antigo Testamento, bem antes, o Messias, aquele que viria para nos resgatar do pecado. E aí então Natanael, mas lá de Nazaré, cidadezinha, alguma coisa boa vem dali? Porque Jesus não vinha de uma realeza, Jesus não vinha de uma família que possuía posses. Ele vinha de uma família humilde, de uma família simples. Jesus nasceu em uma manjedoura, a gente precisa relembrar isso. E aí então, quando Jesus vê Natanael se aproximar, ele diz um israelita de verdade sem falsidade. E Natanael fala: Como você me conhece? De onde você me conhece? Mas Jesus diz: Quando você estava lá na figueira espiando, eu te vi. E aí Natanael, então, ele provavelmente movido pelo Espírito ali, já reconhecendo que Jesus havia visto aquilo que humanamente que outros não teriam visto, porque ele não tinha se colocado à mostra, ele então diz que ele é o Rabi, o mestre, o Filho de Deus. Mas isso que Jesus faz foi um sinal muito pequeno e ele próprio diz a Natanael: você verá coisas muito maiores que essa, a manifestação da glória de Deus diariamente. Muitas e muitas vezes a gente é incrédulo porque a gente espera que Deus faça um escarcéu para que a gente creia. Porque a gente diz que tem fé, mas mentira, não é fé. A gente tem a credibilidade em provas concretas. Porque fé é sobre aquilo que não se vê. É sobre a não existência de uma explicação científica, uma comprovação. Mas a gente vê acontecer e depois fala: eu creio. Aí foi o que Natanael fez. Mas fé tá indo tudo contra as melhores probabilidades. Mas a minha confiança está no Senhor e Ele vai fazer o melhor. Que inclusive pode não ser aquilo que eu pedi para Ele, mas será o melhor. Porque é isso que o meu Deus faz. Isso é fé. Todo mundo fala: não tem jeito. Gente, humanamente não tem jeito mesmo. Mas para Deus, nada é impossível. Isso é fé. É confiar nos planos de Deus antes que eles aconteçam. Depois de acontecidos, aí a gente acredita até no que as pessoas são capazes de fazer, porque elas fizeram. Você fala: não. Natanael falou: mas ali de Nazaré não vai sair coisa boa. Você olha para a pessoa e fala: dá conta não. Aí depois que você fala: não, dá conta. Ele dá conta, ele consegue, porque nós vimos. Mas aí Jesus traz para Natanael que coisas muito maiores acontecerão. E à medida que nós confiamos na graça de Deus, a gente consegue ver o Senhor nas pequenas e nas grandes coisas. Existe uma canção que diz que se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel nos poucos meus passos, guiará. Creio nas promessas de Deus. Creio no amor, na misericórdia de Deus. E é assim que precisa ser conduzida a nossa vida. Com
esse desejo de conhecer o Senhor, de ir ao encontro do Senhor, ainda que às vezes você vá titubeante, assim, não sei se será que é mesmo? Mas ir ao encontro do Senhor. Porque quando Filipe chama Natanael, Natanael fala, será que esse é mesmo o que Moisés anunciou lá tão antes no Antigo Testamento? Né, que antes não se diria isso, mas por meio dos profetas. E aí então, ele toma atitude e ele vai. A gente também precisa ir ao encontro do Senhor. E uma vez tendo encontrado e proclamando, professando como Natanael fez que ele é o Senhor, ainda que seja porque você comprovou a primeira vez, que os nossos olhos não se fechem mais. Que os nossos olhos espirituais estejam sempre atentos, que estejamos sempre cheios do Espírito Santo, para sabermos onde realmente está ou devemos colocar a nossa confiança, que é nas mãos do Senhor, que vai contra todas as probabilidades existentes, que vai contra, numa comparação muito simples, né? Às vezes as pessoas, eu sei que aí até os próprios meteorologistas falam que é previsão do tempo, não é precisão, né? Até se diz. Mas as pessoas falam, não, vai fazer muito calor, muito calor. O Senhor da história, Deus, vai lá e faz chover. E não estou aqui questionando para dizer se estavam certos ou errados, se erraram ou acertaram, não. É para dizer que Ele é o Senhor de tudo. E que o que Ele disse, vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ah, meus irmãos, que nós vivamos para ver esse dia e viver não no sentido exato de estar nesse corpo físico ainda vivo sem nosso sistema biológico ter parado, porque esse dia será para todos, os que ainda estão vivos e aqueles que já descansaram por hora. Então, que nós vivamos para esse dia, que os nossos dias sobre essa terra, seja sobre essa confiança inabalável. Hoje nós celebramos a festa dos arcanjos. A gente tem na Sagrada Escritura, de onde saíram esses arcanjos? Está na Sagrada Escritura. São Rafael, anjo da cura. Vai lá no livro de Tobias e Tobit, pai e filho, que a gente vai encontrar sobre Deus envia São Rafael para poder proteger o filho de Tobias, vai juntamente, ele cura depois de Tobias também, ele amarra e prende o demônio que causava tanta tristeza na vida de Sara. São Gabriel, o mensageiro de Deus, o anjo da Anunciação, enviado à Virgem Maria para trazer a boa nova de que ela seria a mãe do Salvador. São Miguel. E houve no céu uma grande batalha, e Miguel venceu o dragão com aqueles que estavam junto dele. Quem como Deus? São Miguel, quem como Deus? Ninguém como Deus, está na palavra. A obediência, a fidelidade. Meus irmãos, a gente é humano, a gente vacila, a gente tem limitações, mas que os nossos medos não nos paralisem, que a titubeeza da fé não nos paralise, que a timidez não nos paralise. Não estamos em tempo de cristãos mais ou menos, estamos em tempo de cristãos em ordem de batalha. Estamos em dias mais do que nunca de lutas. Sempre houve uma luta, que muitas vezes invisível aos nossos olhos, para alguns dos santos já tinham muita consciência disso. Mas mais do que nunca, aos nossos olhos físicos, é tempo de batalha. Que eu e você estejamos de prontidão. Tu és o Filho de Deus e é aqui que eu depositei e coloco a minha confiança e daqui eu não vou tirar. Ainda que o mundo diga não, ainda que eu não receba o que eu pedi, é no Senhor que está a minha esperança. Porque para a honra e glória dele, por sua misericórdia, nós veremos anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eis o grande dia, que o nosso coração esteja sempre acrescido por essa verdade. Sexta-feira, que a gente possa celebrar hoje, bem celebrar, a festa dos arcanjos, para que um dia possamos com eles adorar o Senhor por toda a eternidade. Que Deus abençoe.